Olá, galerinha! Que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, né? Eu sou a professora Alexandra, professora de língua portuguesa. Estava morrendo de saudade desses momentos com vocês, tá bom? Desejo que todos estejam bem, desejo um abençoado semestre, né? E nós estamos aqui mais uma vez nos reencontrando para a gente poder aprimorar os conhecimentos, fortalecer os conhecimentos. E aí eu não posso deixar de dizer a vocês do tamanho da minha alegria em poder estar aqui compartilhando esse momento com cada um. Tá bom? Sinta o meu abraço de boas-vindas do nosso semestre. Nesse semestre nós iremos estudar assuntos nós vamos fazer uma revisão, na verdade. Nós vamos recapitular o conhecimento de todos os conteúdos que foram abordados, né? De alguns conteúdos importantes que foram abordados lá no primeiro semestre. Na verdade, todos são muito importantes, mas aí a professora aqui trouxe alguns, né, para a gente poder rever, para poder fortalecer o nosso conhecimento, tá bom? Um abraço e vamos lá! E em literatura, né, eu trago aí para vocês um pouquinho do trovadorismo, né, tendo em vista que foi um conteúdo que fez parte do nosso primeiro semestre, né, todo o nosso primeiro semestre. E aí eu trago para vocês dizendo um pouquinho que ele teve início durante a Idade Média, período histórico marcado pela forte influência religiosa exercida pela Igreja Católica, que dominava totalmente o continente europeu. Devido a esse poder exercido, a Igreja Católica ditava os valores da sociedade e interferia de forma direta no pensamento e no comportamento das pessoas. O marco inicial do trovadorismo é a Cantiga da Ribeirinha, conhecida também como Cantiga da Garvaia, escrita por Paio Soares de Taveiroz, no ano de 1189. Esta fase da literatura portuguesa vai até o ano de 1418, século XV, né, aí, quando começa o quinhentismo. Então, essas cantigas, né, do período do trovadorismo, né, eram manuscritas e reunidas em livros. Esses livros eram conhecidos como cancioneiros. E todas essas canções, elas foram caracterizadas com determinados nomes, né? Porque nós tínhamos canções líricas e canções satíricas. Então, as cantigas, elas são divididas em satírica, como eu disse anteriormente. As satíricas são as cantigas de maldizer e cantigas de escárnio. E as cantigas líricas, elas eram conhecidas e caracterizadas como cantigas de amor e cantigas de amigo. Tá bom? Então, nós temos esses 4 tipos de cantigas do período do trovadorismo. Vocês lembram? Vamos lá, relembrar aqui as características dessas cantigas, né? Nós temos as cantigas de amor. Esse estilo de cantiga do trovadorismo se coloca numa posição considerada inferior à da mulher, né? Na qual o trovador é visto como um vassalo apaixonado por uma moça que pertence à nobreza. Então, ele se sentia inferior àquela pessoa, àquela moça, né? As principais características das cantigas de amor são amor impossível. O eu lírico era masculino, grande influência provençal, presença de sofrimento amoroso do eu lírico, no qual a mulher idealizada está, de alguma maneira, distante dele. O ambiente era aristocrático das cortes. Então, assim, era como se o eu apaixonado, né, se sentisse muito distante de conquistar esse amor, dessa pessoa amada. Então, por isso, chamada de cantigas de amor. E nossas cantigas de amigo, vocês relembram? Quais eram as características? Quais eram os pontos que nos chamou mais atenção? Vamos lá? Nas cantigas de amigo do trovadorismo, o chamado eu lírico, ele era representado por uma mulher que canta o amor por um amigo. Mas que amigo, né? Que na realidade era um namorado. Entre os principais temas dessas cantigas está a tristeza da mulher que vê o ser amado partir para uma guerra. Então, assim, era a mulher que estava vendo o seu ser amado partir, né? As principais características das cantigas de amigos são: Deus é tratado como o elemento mais importante do poema. Linguagem é pouco subjetiva, a predominância é a musicalidade, o amor é espontâneo e natural, né? E é, na verdade, um amor possível. Nós temos também aí as cantigas de escárnio, né? Que aí faz parte das satíricas. Consiste em sátiras indiretas para determinada pessoa, sendo repleta de termos em duplo sentido. O objeto ou a pessoa a qual é destinada a sátira, né, o texto, a reclamação, a crítica, não era revelado, adotando apenas um jogo de indiretas e palavras.
Um dos recursos empregados nas cantigas de escárnio é a ironia. Então, assim, era feita toda uma crítica, né, sobre aquela pessoa, fazer assim uma exposição total da vida, mas não era citado o nome dessa pessoa, ou dessa situação, ou dessa classe, ok? Enquanto nas cantigas de maldizer, né, a gente já traz aí uma crítica, eles fazem uma reflexão, ou falam de alguém ou de alguma situação, sim. Mas dessa forma, dessa vez, nas cantigas de maldizer, a pessoa que estava se referindo, né, ou o grupo de pessoas, ou aquela classe que estava sendo abordada no texto, era totalmente escancarado, né? Era escancarado para a sociedade de quem estava se tratando. Então, ele trata-se de um texto, né, de um tipo de cantiga direta, na qual o trovador citava nomes e fazia uso, inclusive, de palavras de baixo calão, né, de palavrões que eram utilizados na época, ok? Então, espero que vocês tenham entendido aqui sobre o trovadorismo, né, sobre essas cantigas que marcaram essa época. Em gramática, a gente traz um pouquinho do estudo sobre variedade linguística e sobre funções da linguagem. Né? Variedade linguística é o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Né? O próprio nome já está dizendo, varia. Esta diferença pode ser histórica, geográfica ou sociocultural. Então, o estudo da variedade linguística é a gente reconhecer que há uma variedade, né, dentro do mesmo campo, né? E essa variedade pode acontecer por questões geográficas, por questões sociais, por questão cultural, né? Por questão, né, social, como a gente está dizendo aqui também, tá bom? E essa variedade linguística, ela tem dois registros, né, principais que a gente pode, na verdade, ter como norte para o nosso estudo sobre a variedade linguística, que é o registro formal e o registro informal. Quando é que nós temos um registro formal? Quando ele representa a impessoalidade, né, ao uso da linguagem padrão, um culto de linguagem. Também usa elementos como clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Então, na linguagem formal, é uma linguagem que procura se adequar mais à questão gramatical, à questão, né, que é, digamos, entre aspas, né, cobrada e apresentada dentro da gramática, dentro da organização, né, formal que traz a nossa língua portuguesa, ok? Dentro do registro informal, ele retrata situações linguísticas mais espontâneas e despreocupadas, né? Descontraídas. São contextos íntimos, relaxados, por fim, consiste numa linguagem coloquial familiar. Né? Naquela linguagem que a gente utiliza quando a gente conversa com os amigos, conversa com os familiares, faz uso de gíria, né? Faz uso de algumas expressões do próprio grupo, né? Então, esse registro é conhecido como linguagem informal. Trouxemos também o estudo sobre as funções da linguagem, né? Dentro do estudo das funções da linguagem, nós temos aí 3 funções que a gente pode abordar, 6 funções, na verdade, são 6, né, que eu trouxe hoje para abordar com vocês, tá certo? Então, sabemos que a linguagem é uma das formas de apreensão e de comunicação das coisas do mundo. O ser humano, ao viver em conjunto, utiliza vários códigos para representar o que pensa, o que sente, o que quer e o que faz. E esses códigos a gente vai chamar de função, né? Qual é a função da linguagem? Quando é que um texto ele tem a função referencial ou denotativa? Quando é que um texto tem a função expressiva ou emotiva? Função apelativa ou conativa? Função poética, função fática ou função metalinguística? Vamos conhecer cada uma delas? Na verdade, relembrar, né? Cada uma delas. Então, quando o texto tem a função referencial ou denotativa, ele transmite uma informação objetiva sobre a realidade. Dá prioridade aos dados concretos, aos fatos e circunstâncias. É a linguagem característica das notícias de jornais, do discurso científico e de qualquer exposição de conceitos. Então, quando o texto tem uma a função referencial, né, ou denotativa, ela faz uso de informações reais, de fatos concretos, né, de uma informação concreta, de uma informação real. Ok? No exemplo que eu trouxe aí, diz assim: numa cesta de vime temos um cacho de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. Este texto informa o que há dentro da cesta. Logo, a função referencial.
Então, observem que a função referencial, ela traz o texto literalmente com seu sentido, né? Seu sentido real do que está sendo dito. Então, é informação real, ok? Temos também um texto com a função expressiva ou emotiva, que reflete o estado de ânimo do emissor, os seus sentimentos e emoções. Um dos indicadores da função emotiva no texto são os sinais de pontuação, sim, que na verdade aqui a gente traz a presença fortíssima, né, das interjeições, que é a classe gramatical, que a gente sabe que é uma classe gramatical que expressa emoções, né, e desses sinais de pontuação, como eu já disse anteriormente, que são as reticências e o ponto de exclamação, né, que todos eles também expressam os sentimentos. Então, exemplo, que coisa boa, tenho um pouco de medo, nós te amamos. Então, observem que são expressões, né, que faz uso dessa pontuação e dessas interjeições que de fato expressa os sentimentos e emoções. Então, todo texto que tiver esse poder de expressar os sentimentos e as emoções, ele tem a função expressiva ou emotiva. Então, a função apelativa ou conativa do texto, né? Seu objetivo é influenciar o receptor ou destinatário, com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhes ordens. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, ou o nome da pessoa, além dos vocativos e imperativo. É a linguagem usada nos discursos, nos sermões e propagandas que se dirige diretamente ao consumidor, né? Quem nunca ouviu assim uma propaganda e de repente você sentiu vontade você se sentiu induzido pela propaganda de comprar algo, né, ou de visitar algo, por conta do poder apelativo ou conativo daquilo que foi dito, né? Que a propaganda ele tem esse grande poder. E aí os exemplos. Você já tomou banho? Mãe, vem cá, né? Que aqui é onde entra a questão dos vocativos, né? E um exemplo do imperativo, não perca esta promoção, né? Você tá dando aí uma ordem, fazendo pedido, induzindo a pessoa a não perder a promoção. Então, os textos aí que tem esse poder, né, de mexer com o receptor, né, que somos nós que recebemos esses textos, que tem o poder de nos convencer, aí são os textos apelativos ou conativos. E o texto com a função poética é aquela que põe em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais em como dizer do que o que vai dizer na verdade. Então, o escritor, por exemplo, procura fugir das formas habituais e expressão, buscando deixar mais bonito o seu texto, surpreender, fugir da lógica ou provocar um efeito humorístico. Né? Faz uso do esquema, né? Como é que eu posso dizer? Da estrutura poética, né? Para poder expressar suas ideias. Ok? E a função fática, né? Nossa penúltima função aí do estudo de hoje, tem por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. É aplicada em situações em que o mais importante não é o que se fala nem como se fala, mas sim o contato entre o emissor e o receptor. Fática quer dizer relativa ao fato, ao que está ocorrendo. Então, quais são os tipos de texto que a gente visualiza que tem realmente essa função fática? O próprio diálogo, né? O diálogo, quando você fala, você quer que alguém lhe responda. Então, aqui o exemplo, alô, está me ouvindo? Né? Então, automaticamente você está induzindo o outro a lhe responder. Então, aqui o que predomina nos textos com função fática é o diálogo, né? É a conversa entre o emissor e o receptor. E aí a nossa última função de hoje, né, desse nosso estudo de hoje, desse início do semestre, é a nossa metalinguística, né? Quando é que eu tenho um texto que tem essa função metalinguística, né? Essa função refere-se à metalinguagem, que ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código. É a poesia que fala da poesia, da função ou do poeta, um texto que comenta outro texto. As gramáticas e os dicionários são exemplos de metalinguagem também, né? Então, quando eu tenho um texto que fala do texto, que fala das características de um texto, que fala da estrutura de um texto, é uma metalinguística. Se eu tenho uma música, né? E a música está falando da importância da música, isso é metalinguística. Se eu tenho um poema falando da estrutura, de como é que se constrói um poema, é metalinguística, né? Eu tenho um dicionário lá com as palavras e o significado das palavras, do mesmo jeito aqui no nosso exemplo que eu trouxe, né? Uma frase
dizendo o que é frase, ok? Então, frase é qualquer enunciado linguístico com sentido acabado. Então, esse nosso exemplo aqui é um exemplo bem simples e real que eu trouxe pra gente, para mostrar o que é metalinguístico, quais são os textos que têm o poder de metalinguagem, ok? Espero que vocês tenham entendido, né, o nosso conteúdo, tá bom? Desejo a todos bons estudos, né, boa compreensão de tudo que a gente está aqui trazendo para que a gente possa iniciar o semestre aí já com o pé na frente, né? E aí que dê certo para todos nós, tá bom? Um abraço virtual, ainda, né, virtual, em cada um de vocês. Eu desejo que logo, logo nós possamos estar juntos presencialmente, né? Vamos torcer para que tudo isso aconteça, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até logo.